Olá, graça e paz, povo de Deus. Uma excelente tarde, uma excelente sexta-feira a todos nós, amém? Amém. Amados, hoje nós vamos ler lá uma passagem, um pequeno versículo lá do livro de Jó. Jó, capítulo 8, versículo 21. Então a palavra hoje, está lá no livro de Jó 8, 21. Uma palavra ali de encorajamento que um amigo de Jó entregou para ele, no momento em que ele passava por uma prova. Amém? Amém. Então, Jó 8, 21. Vamos adorar ao Senhor, então? Tudo que eu tenho pertence a Deus. Tudo que adquiro pertence a Deus. E a palavra de Deus fala, traga o seu dízimo, sua oferta, com amor e fé e alegria. Mas Deus é pra mim, fiel é meu Deus, fiel é meu Deus, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Tudo que eu tenho pertence a Deus. Tudo que eu tenho pertence a Deus. E a palavra de Deus fala, traga o seu dízimo, sua oferta, com amor e fé e alegria. Mas Deus é pra mim, fiel é meu Deus, fiel é meu Deus, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Glória a Deus, aleluia, Deus é fiel, amados. E isso é uma certeza que nós temos que ter, que Deus é fiel. Amém? Amém. Vamos orar então, vamos consagrar este momento ao Senhor. Pedir a Deus que Ele nos dê um dia abençoado, um fim de semana na presença de Deus. Pai amado e poderoso Deus, guarda-nos, Senhor, como se nós fôssemos a menina dos teus olhos. Nos guarda, nos protege, nos livra de todo perigo, de todo mal, Senhor. Que nós possamos, Pai, crer que o Senhor está no controle de todas as coisas, mesmo em meio a sofrimento, dor, provas, tristeza, que nós possamos crer no Teu poder, na Tua bondade, na Tua misericórdia, no Teu favor sobre nossas vidas, Senhor. Vem, Pai, hoje curando, libertando, trazendo paz, alegria, harmonia, tranquilidade ao nosso coração, Senhor. Nós sabemos que muitos estão passando por momentos difíceis, mas a Tua palavra é luz, Tua palavra vem como um bálsamo para aliviar o nosso sofrimento. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos, fortalece a fé dos nossos irmãos, fortalece-os na fé, Pai, para que eles não venham a sucumbir, a cair, a entristecer. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos.
nos fortalece, nos ajuda, abençoa o teu povo e que o Senhor esteja conosco neste dia. Em nome de Jesus Cristo é o que te pedimos e já agradecemos, Pai, pela nossa vida, por tudo que temos, porque tudo que nós temos vem de Ti, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Amém. e amém. Amém, amados? Amém. Vamos lá, então, hoje no livro de Jó. Livro de Jó, capítulo 8, versículo 21, diz assim: Mas quanto a você, ele encherá de riso a sua boca e de brados de alegria os seus lábios. Amém? Amém. Hoje eu estava orando, pedindo a Deus que me desse uma palavra e folheando lá o livro de Jó, foi isso que me chamou a atenção, né? Nós vemos que Jó, ele passou por uma prova terrível, né? E é surpreendente nós encontrarmos no livro de Jó esse versículo, né? Que um dos amigos de Jó, Bildade, falou para Jó. Dentre muitas coisas que ele falou para Jó, que nós podemos, né, ver que não tinha nada a ver com Jó, mas esse versículo, né, foi um versículo de encorajamento para Jó, né? Veja que a história de Jó é uma história onde menciona, onde fala de perdas, de tristeza, né, que Jó passou. Fala da prova que Jó passou, da terrível prova que ele suportou, né? E Jó, depois de suportar, depois de passar, né, mesmo ele sendo um homem íntegro, que andava na presença de Deus, um homem justo, que temia a Deus e evitava o mal, que é o que diz lá no capítulo 1, versículo 1 de Jó, ele passou por esse momento de perda, né? Onde ele perdeu rebanhos, onde ele perdeu as posses, perdeu servos, perdeu a família e até mesmo a sua saúde foi afetada por essa prova. E Jó, ele está nesse livro aqui, nesse capítulo, nesse versículo de Jó. A história de Jó é lembrada desde então, né, como um período de sofrimento. Então, esse trecho da Bíblia é lembradas, né? O nome de Jó está associado a esse sofrimento, a essas perdas, a sua saúde ter sido afetada. Mas, né, Jó passou por esse tempo difícil, por essa provação, e antes que essa história, essa provação terminasse, os amigos de Jó estavam lá, né, para falar com Jó, porque Jó, ele se senta, ele se lamenta, ele amaldiçoa o dia do seu nascimento, né? Mas os amigos estão ali tentando encorajar. E essa foi uma dos versículos que chamou a minha atenção ali. De tudo que ele falou, esse versículo foi uma promessa que Bildade, um dos amigos de Jó, porque tem os discursos deles ali, né? As respostas deles ao discurso de Jó. E Bildade me chamou a atenção, foi essa frase: Mas quanto a você, ele encherá de riso a sua boca, e de brado de alegria os seus lábios. Então Jó estava ali se questionando, né? Mesmo ele tendo uma fé firme, a fé dele estava firme em Deus, ele sabia que Deus estava lá no céu, sentado num trono, que Deus estava ainda no controle de todas as coisas. Mas ele se questionava, né? Ele se questionou, e muitos de nós, ao passar por provas, ao passar por momentos de dificuldades, momentos onde aquilo que tudo de ruim acontece com a gente, quem é que não se entristece, quem é que não questiona a Deus, né? Mas mesmo em meio a todo esse sofrimento, né? E é difícil ler o livro de Jó, porque é um livro de questionamentos, é um livro difícil de ler, e a gente se estremece quando lê o livro, porque é muito sofrimento, né? É muita provação ali. Ele perdeu tudo que ele tinha. Mas apesar disso, é engraçado, né, que mesmo a gente lendo e entendendo os tormentos, os sofrimentos, tudo que afligir o Jó, ironicamente tem esse versículo na palavra, né? O amigo dele falou ali tantas coisas,
Mas uma coisa a gente pode encontrar, né? Que é uma promessa inabalável de alegria que se encontra ali em meio às coisas que esse amigo de Jó falou, né? Lá no capítulo 8, se vocês lerem todo o capítulo 8 ali, vocês vão ler que Bildade, ele fala muitas coisas. Ele fala coisas que não condizem com a situação de Jó, né? Porque Jó era um homem justo, íntegro, né? E ele fala para Jó se voltar para Deus, né? Ele fala ali que quando os filhos pecaram contra Deus, Deus castigou eles, mas se ele procurasse Deus e se arrependesse e implorasse ao Todo-Poderoso para ver a situação dele, dizendo que ele era íntegro, que ele era puro, que Deus o levantaria, né? Que Deus agiria em seu favor imediatamente. Então tem coisas que ele fala que nós devemos desconsiderar, mas esse versículo foi o versículo mais encorajador que eu achei nesse texto, né? Que ele diz para o amigo: ele encherá de riso a sua boca e de brados de alegria os seus lábios. Então nós devemos, e nós vemos, eu percebi que esse comentário estava certíssimo, corretíssimo a respeito de Jó, em vista de todo o resto não ter nada a ver com Jó. Mas ele quis neste dia encorajar Jó. Então eu também coloquei meus olhos nesse versículo e trouxe esse versículo hoje para nós meditarmos. Numa história tão triste, né? Porque a gente lembra da história de Jó e a gente lembra das provas que ele passou. Não é uma história que nos traz alegria. Nós também, ao lermos a palavra de Deus, nos lamentamos. Mas, diante de tanto sofrimento que ele passou, né? Esse versículo foi o que me chamou a atenção. Então, Bildade disse isso ao Jó, ao seu amigo que estava em sofrimento, que Deus ainda encheria ele de riso. O que isso traz para nós hoje nesse dia? Que existem provas, existem sofrimentos, tristezas, dores, perdas, que nós vamos passar, mas isso é só um tempo, isso é só uma provação. Isso não vai durar para sempre. E nós devemos entender que nós devemos ter uma fé firme. E Jó tinha uma fé firme. Jó acreditava que Deus estava no controle de tudo aquilo, que seria só o momento em que aquilo ia passar. É claro que nós nos entristecemos, é claro que nós às vezes questionamos, mas em meio a tudo isso, essa promessa, essa palavra que ele entregou, né? Que nós possamos crer nessa promessa que está na palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela não retorna vazia. Eu creio que tem alguém aí que sofre com as perdas, que se questiona, que questiona a Deus, por que das perdas, o porquê do sofrimento, o porquê da prova. Porque tão difícil é nós passarmos por provas e nos mantermos firmes na fé, nos mantermos crendo que Deus ele está no controle de todas as coisas, né? Porque um dia eu questionei a Deus, eu já perdi o controle aqui, mas Deus disse, mas eu não perdi o controle. Então que nós possamos ter nossa fé firme em Deus, olhar para Deus e crer que Ele está no controle. Nós apenas orarmos, nos dedicarmos em ler a palavra de Deus, que é lâmpada para nossos pés, para o nosso caminho, que ilumina, que renova a nossa fé, que renova a nossa esperança, a palavra de Deus. E nós temos a certeza que Deus está no controle de tudo. Amém? Então creia nessa promessa, pois em meio às nossas guerras, às nossas misérias, às nossas perdas, às nossas tristezas, Deus vai fazer exatamente isso como fez com Jó. Foi uma provação, mas o tempo de se alegrar chegou, né? Deus restituiu Jó. Deus deu tudo em dobro para ele. Era só uma provação, só um tempo de dificuldade, um tempo em que Jó aprendeu muitas coisas com o sofrimento, com a dificuldade. E é assim que Deus vai agir na nossa vida. Nós crendo que Ele está no controle de tudo, né? Deus vai agir. E o tempo dele encher de riso a nossa boca e de brados de alegria os seus lábios, que esse tempo vai chegar. Amém? Amém. Então fica com essa palavra de encorajamento. Nós sabemos que muitas pessoas passaram por perdas, por prejuízos, né? Alguns até perderam pessoas da sua família nessas enchentes, nessas inundações.
Mas a palavra de Deus nos diz que Deus ainda vai nos fazer rir, que Deus ainda vai nos trazer tempo de se alegrar. Amém? Então fique com essa palavra, creia nessa promessa e não se entristeça. Eu sei que é difícil dizer para a gente não se entristecer, porque a tristeza tem horas que ela vai bater. Mas permaneça firme, leia a palavra de Deus. Leia e lembre das promessas que Deus tem para os seus filhos. Deus tem promessas para nós. E essa é uma das promessas que está, de Deus encher a nossa boca de riso e nós bradarmos de alegria. Amém? Então são promessas que alegrias estão vindo por aí. O tempo de dificuldade ele passa. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos lá declarar o Salmo 91. Salmo de livramento, de proteção. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois ele te livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele te cobrirá com suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles te segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra, e vida longa lhe darei. Ele mostrarei a minha salvação. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Aleluia. Vamos lá então, amados, vamos orar? Vamos nos fortalecer na presença de Deus, em meio a momentos tristes, momentos de perda, sofrimento. O que nos resta é olhar para o alto, né? Nosso socorro vem de lá, nossa força vem de lá, nossa alegria vem de lá. E Ele nunca nos deixa, né, pensar que estamos sozinhos. Se você olhar ao seu redor, você vai ver que Deus está em todas as coisas. Deus está na natureza, Deus está em tudo, amém? E Ele é bom o tempo todo, amém? Então, fica com essa palavra, que Deus ainda encherá de riso a sua boca e você vai bradar de alegria, amém? Então vamos orar. Pai amado, Pai querido, já te louvamos, já te adoramos, já exaltamos o teu nome, que é santo, que é poderoso, que o Senhor está no controle de todas as coisas, Pai. Que nós possamos crer nisso, que o Senhor não perde o controle de nada, Pai. Mesmo em meio a provas, mesmo em meio a dificuldades, que o teu povo possa, Senhor, crer que o Senhor está no controle. Crer que o tempo melhora, um tempo de alegria, um tempo de encher de riso a boca, que isso vai chegar, Pai. Este tempo difícil de calamidade, de sofrimento, de miséria vai passar, Senhor. Que nós possamos crer nisso, que nós possamos nos encher de fé, de esperança, que dias melhores virão, Senhor. Guarda o teu filho, a tua filha, Pai. Perdoa os pecados deles, Senhor. Que eles possam, Pai, aprender o que é necessário aprender com as provações da vida, com as dificuldades, com as perdas, com as enfermidades, Pai. Assim como Jó pôde se alegrar depois dessa prova, que os teus filhos que estão aqui, Senhor, possam se alegrar, possam dar brados de alegria, Senhor. Que eles possam, Pai, também agradecer a Ti, agradecer o Teu favor, agradecer, Senhor, que o Senhor tem cuidado de cada um deles, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus. Guarda cada vida, protege, livra da dor, do sofrimento. Livra, Senhor, dos acidentes.
livra das doenças, das mortandades, dos vírus, das bactérias, Senhor, em nome de Jesus. Seja repreendido todo espírito de morte, de enfermidade, todo espírito, todo demônio maligno que age contra esta vida, caia por terra em nome de Jesus. Toda ação maligna, toda obra das trevas, caia por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, enche de esperança e paz aqueles que estão ouvindo esta mensagem, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados? Amém. Então, meditem aí na palavra de Deus, não deixem de orar, não deixem de falar com Deus, não deixem de olhar para o alto e agradecer. Seja grato a tudo que Deus faz por você, até mesmo pelas perdas, né? Se a gente crer que tempo melhor virá, coisas melhores vão acontecer. Isso que vai acontecer, porque Deus quer ver a nossa fé. Amém? Então, fique na paz. Nós amamos muito vocês em Cristo Jesus. Amanhã nós vamos orar pelos doentes. Então, amanhã tem uma live. Nós colocaremos logo cedo, né? Depois do meio-dia. E amamos muito vocês em Cristo Jesus. E não é só de pão que viverá o homem, mas também de toda palavra que sai da boca de Deus. Até amanhã.